E aí, galera, mais uma vez aí para dar continuidade ao UERJ em Gotas. Dessa vez, falar sobre um tema interessante. É uma questão também extremamente complicada porque menos de 30% acertaram essa questão. Ou seja, é uma questão razoavelmente difícil. Mas, depois dessa aula, eu creio que você será capaz de responder muito bem. É sobre o liberalismo. Um assunto que ele pedia, na verdade, para você comparar o liberalismo do século XVIII com o liberalismo que entra em crise na década de 1930. Bom, o que seria o liberalismo? Liberalismo é resultado de um sistema filosófico, né, que se desenvolve no século XVIII. A ideia de laissez-faire, laissez-passer, de que existiam regras naturais, leis naturais, que faziam funcionar as coisas de forma muito mais eficiente, tudo baseado num ponto de equilíbrio, um equilíbrio natural. Isso servia tanto para a questão da sociedade quanto da questão política e também na questão da produção de conhecimento da sociedade. O iluminismo e esse liberalismo surgem como uma crítica ao antigo regime. Antigo regime, a sociedade característica da Idade Moderna, baseada no absolutismo, baseada no mercantilismo, economia extremamente controlada pelo Estado e baseada também nas ideias da Igreja. Segunda parte da questão, você deveria falar sobre o período de crise na década de 30. As contestações ao liberalismo surgem de forma bem interessante, principalmente na década de 30, mas já começa a haver uma certa crítica na década de 1920. Por quê? A crise gerada pela Primeira Guerra Mundial. Podemos considerar, por exemplo, a crise que se abate sobre o modelo europeu. Se considerarmos o elemento monetário, o padrão ouro entra em crise. A libra britânica entra em crise. Bom, a destruição da Primeira Guerra Mundial vai gerar crises econômicas na Europa. Os países perdedores, principalmente a Alemanha, sofrem com isso. E dentro desses países começam a surgir doutrinas totalmente antagônicas, mas com algo em comum, contra o governo instituído, contra o governo de matriz liberal. Esses dois modelos, que a gente podemos dizer, uma esquerda, né, o socialismo que surge, e desse socialismo surge um grupo que vai guinando à direita, e que vai para a extrema-direita. Quando chegamos ao início da década de 30, esses dois modelos estão praticamente formados. Então nós temos, de um lado, um socialismo inspirado em grande parte na bem-sucedida Revolução Russa da União Soviética, e nós temos do lado oposto o fascismo, que na Alemanha vai ser conhecido como nazismo. Quando olhamos esses dois modelos que são antagônicos e brigam entre si, tem um ponto em comum. Os dois defendem o quê? Um Estado forte, controlador das suas economias e da sua sociedade. Então, a principal característica que nós temos nesses dois modelos é o quê? O antiliberalismo. E o próprio modelo dos países liberais estava entrando em crise após a crise de 1929. Nós vamos ter práticas intervencionistas muito fortes em todos esses estados. O elemento que nós podemos lembrar logo de cara é o principal templo do liberalismo é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos nós temos, a partir de 1933, o New Deal, um plano de intervenção do Estado na economia feita pelo presidente eleito, o Franklin Delano Roosevelt, para controlar os rumos da economia. Então, aquela ideia de mão invisível, de laissez-faire, laissez-passer na economia e do liberalismo, aquilo está sendo desrespeitado. Então nós temos uma grande crise desse modelo liberal que vai se manifestar de três formas: no fascismo, no socialismo e em estados liberais. Ok?